Ele perdeu sua noiva em um acidente de carro. Ficou cego. Nesse acidente, e por coincidência do destino, sua cuidadora recebeu o coração de sua noiva e algo incrível acontece. O céu estava tingido de laranja naquela tarde de outono. As folhas dançando ao vento, como se soubessem que algo estava prestes a mudar para sempre. Marcos, 32 anos, segurava o volante com uma mão enquanto a outra repousava no joelho de Cassia, sua noiva, que cantarolava uma música antiga do rádio. Eles riam, planejando o casamento que aconteceria em 3 meses. Cássia, com seus olhos castanhos brilhantes e um sorriso que parecia iluminar o mundo, falava sobre o vestido que finalmente escolhera. Você vai chorar quando me vir, Marcos. Eu sei que vai, ela provocou, cutucando-o de leve. Ele riu, o coração leve, completamente perdido no amor que sentia por ela. Mas então, em um piscar de olhos, tudo desmoronou. Um caminhão desgovernado cruzou o sinal vermelho. O som do impacto foi ensurdecedor, como se o próprio tempo tivesse gritado. Marcos sentiu o mundo girar, o vidro estilhaçando e depois escuridão. Ele acordou dias depois no hospital, envolto em dor e silêncio. Seus olhos, outrora tão cheios de vida, agora não enxergavam nada além de sombras indistintas. Pior ainda, a notícia que veio como uma facada. Cassia não sobrevivera. Marcos não conseguia processar. Como poderia? Cassia era sua bússola, sua risada era o som que dava sentido aos seus dias. Eles se conheceram numa cafeteria, 5 anos antes, quando ela derramou café em sua camisa por acidente e, em vez de pedir desculpas, riu e disse: "Agora você tem uma história para contar." Ele ficou encantado com aquela espontaneidade, com a forma como ela transformava os menores momentos em algo mágico. Desde então foram inseparáveis, sonhando com uma casa cheia de crianças, viagens pelo mundo e uma vida inteira juntos. Agora, tudo isso havia desaparecido. Os dias no hospital eram um borrão de vozes suaves e cheiro de antisséptico. Marcos se recusava a falar. A comida não tinha gosto, o mundo não tinha cor. Ele não era apenas cego, ele estava perdido. Sua irmã, Clara, foi quem insistiu para que ele aceitasse uma cuidadora em casa. Você não pode desistir, Marcos. Cassia não ia querer isso, ela disse, a voz embargada. Ele concordou, mais por exaustão do que por vontade. Foi então que Ana entrou em sua vida. Ana, 28 anos, era uma enfermeira com um jeito calmo, mas firme, que parecia carregar uma história não contada em seus olhos verdes. Ela chegou à casa de Marcos numa manhã de primavera, com o som de pássaros lá fora e um leve perfume de lavanda que a acompanhava. "Oi, Marcos, sou eu, Ana. Vamos nos dar bem, tá? Mas já aviso, eu sou péssima com piadas, então não espere me ouvir contando uma boa", ela disse, tentando quebrar o gelo. Marcos não respondeu, apenas virou o rosto para a janela, mesmo sabendo que não podia ver o sol. Ana, porém, não desistiu. Ela lia para ele, descrevia o mundo lá fora com detalhes tão vívidos que, por um momento, ele quase conseguia enxergar. "As nuvens hoje parecem algodão doce, Marcos. Sabe, aquele tipo que você come na feira e fica com os dedos grudentos?" Ela disse uma vez, rindo. Ele não quis, mas acabou sorrindo. Era a primeira vez em meses que seus lábios se curvavam. O que Marcos não sabia, e Ana também não, era que o coração batendo no peito dela, o coração que a mantinha viva após anos lutando contra uma insuficiência cardíaca, era o mesmo que um dia pertenceu a Cassia. O destino, com seus fios invisíveis, estava começando a tecer algo que nenhum dos dois poderia imaginar. Os dias na casa de Marcos começaram a ganhar um ritmo novo, quase imperceptível, como o pulsar de uma música que ele não sabia que ainda
Podia ouvir. Ana chegava todas as manhãs com a mesma energia suave, trazendo consigo o cheiro de café fresco e uma paciência que parecia infinita. Ela organizava os remédios de Marcos, ajudava-o a se locomover pela casa e, aos poucos, tentava trazer cor de volta à sua vida cinzenta. Mas Marcos resistia. Ele se sentia preso num limbo, onde cada lembrança de Cássia era uma faca, e cada tentativa de seguir em frente parecia uma traição. Ana, por outro lado, carregava suas próprias cicatrizes. Anos antes, ela havia enfrentado uma batalha silenciosa contra uma doença cardíaca que a deixava exausta, com o coração fraco demais para acompanhar sua vontade de viver. Um transplante a salvou, mas trouxe consigo uma culpa que ela não conseguia explicar. Por que eu? Por que fui escolhida para viver? Ela se perguntava nas noites em que o sono não vinha. Essa pergunta a levou a abandonar os sonhos de ser artista plástica e a se tornar enfermeira, como se cuidar dos outros pudesse pagar uma dívida que ela sentia com o universo. Uma manhã, enquanto Ana ajudava Marcos a se sentar no sofá, ele quebrou o silêncio que costumava manter. Por que você faz isso? Cuidar de alguém como eu, que não quer ser cuidado? Sua voz era áspera, mas havia uma curiosidade genuína ali. Ana hesitou, mexendo na xícara de chá que segurava. Porque eu sei o que é sentir que o mundo te abandonou, ela respondeu, com uma honestidade que o pegou desprevenido. E porque quer você goste ou não, você ainda está aqui. E isso significa alguma coisa. Marcos não respondeu, mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. Ana tinha um jeito de falar que era ao mesmo tempo delicado e firme, como se ela soubesse exatamente quando pressionar e quando recuar. Ela começou a trazer pequenos desafios para ele. Aprender a reconhecer os objetos pelo tato, caminhar pelo quintal sem a bengala, até mesmo tentar cozinhar algo simples. Você já tentou fazer um ovo frito sem enxergar? É tipo uma aventura radical, ela brincou, enquanto guiava as mãos dele para a frigideira. Marcos riu, um som curto e rouco, mas genuíno. Ele não queria admitir, mas aqueles momentos o faziam sentir algo além da dor. Um dia, enquanto Ana lia um livro para ele, um romance que Cássia adorava, Marcos percebeu algo estranho. Era o jeito como Ana pausava nas frases mais românticas, como se sentisse cada palavra. Ele não sabia explicar, mas havia algo familiar na cadência da voz dela, na forma como ela ria de certas passagens. Você já amou alguém de verdade, Ana? Ele perguntou, quase sem pensar. Ela ficou em silêncio por um momento, o som do livro sendo fechado ecoando no quarto. Sim, ela disse finalmente, mas às vezes o amor é mais complicado do que parece. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Marcos tentou lembrar do rosto de Cássia, mas a imagem estava começando a desbotar, como uma foto antiga. Ele sentiu um aperto no peito, mas também algo novo. Uma curiosidade sobre Ana, sobre quem ela era além da cuidadora que aparecia todas as manhãs. O que ele não sabia era que, a poucos metros dali, Ana segurava o pingente de coração que usava no pescoço. Um presente que ela mesma comprara após o transplante, como um lembrete de sua segunda chance. E sem que nenhum dos dois soubesse, o coração que batia em seu peito parecia pulsar mais forte quando ela estava perto de Marcos, como se reconhecesse algo que ela ainda não entendia. A primavera trouxe um calor suave à cidade, e a casa de Marcos, antes um lugar de silêncio opressivo, começava a ganhar vida com pequenos momentos de leveza. Ana tinha uma habilidade quase mágica de transformar o ordinário em algo especial. Certa manhã, ela chegou com uma ideia que fez Marcos franzir o senho. Hoje vamos fazer um piquenique no quintal. Nada de ficar trancado aqui dentro com cara de quem perdeu o último pedaço de bolo. Ele resmungou, mas a verdade é que a energia dela era contagiante.
como uma brisa que insistia em abrir as janelas de um quarto fechado. No quintal, Ana descreveu tudo com detalhes que faziam Marcos quase enxergar. O modo como as flores de jasmim balançavam com o vento, o som de uma abelha zumbindo por perto, o cheiro de pão recém-assado que ela trouxera. Você já reparou como o pão quente tem um cheiro que parece abraçar a gente? Ela disse, enquanto cortava uma fatia e colocava na mão dele. Marcos deu uma mordida e, por um instante, o sabor o levou de volta a uma manhã com Cássia, quando eles dividiram um pão caseiro na varanda do apartamento deles, rindo de um vídeo bobo no celular. A memória o atingiu como uma onda, mas pela primeira vez não veio acompanhada de um vazio esmagador. Era agridoce, quase reconfortante. Ana, sem perceber o turbilhão dentro dele, começou a contar uma história engraçada sobre o dia em que tentou pintar um quadro e acabou com tinta azul no cabelo. Eu parecia um Smurf por uma semana. Ela riu, e Marcos não conseguiu segurar a risada. Era um som que ele mesmo não reconhecia mais, mas que parecia acordar algo adormecido dentro dele. Ana, surpresa com a risada dele, bateu palmas. Olha só, senhor sério, você sabe rir. Acho que vou te colocar num circo como atração principal. Mas nem tudo eram risadas. Ana tinha seus próprios momentos de introspecção. Às vezes, enquanto Marcos descansava, ela se pegava olhando para o horizonte, sentindo um peso que não explicava. Desde o transplante ela sentia emoções que pareciam não lhe pertencer, uma saudade de lugares que nunca visitou, uma vontade de ouvir músicas que nunca conheceu. Uma noite, enquanto arrumava a cozinha, ela colocou uma playlist antiga no celular e uma música de Tom Jobim começou a tocar. Sem saber por quê, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não sabia que aquela era a música favorita de Cássia, a mesma que tocava no carro naquela noite fatídica. Marcos, do outro lado da casa, ouviu a melodia e sentiu o coração apertar. Ana, que música é essa? Ele perguntou, a voz trêmula. Ela se aproximou, hesitante. É Águas de Março. Eu não sei por que coloquei, só senti vontade. Marcos ficou em silêncio, mas algo dentro dele se agitou. Era como se Cássia estivesse ali, de alguma forma, naquele momento. Ele não disse nada, mas pediu que ela deixasse a música tocar até o fim. Naquela noite, Ana ficou acordada pensando em Marcos. Ela sentia uma conexão com ele que ia além do dever profissional. Era como se, ao cuidar dele, estivesse cuidando de uma parte de si mesma que ela ainda não entendia. Enquanto isso, Marcos, deitado em sua cama, segurava o anel de noivado que o Cássia usava, guardado em uma caixinha ao lado da cama. Pela primeira vez, ele se perguntou se poderia haver espaço em seu coração para algo novo, não para substituir Cássia, mas para coexistir com a memória dela. O verão chegou trazendo um calor úmido que grudava na pele, mas dentro da casa de Marcos, uma brisa de mudança começava a soprar. Ana havia se tornado mais do que uma cuidadora. Ela era uma presença que preenchia os silêncios com histórias, risadas e, às vezes, uma honestidade que desarmava Marcos. Ele, que antes se escondia atrás de um muro de dor, agora se pegava esperando pela chegada dela, pelo som da chave na porta e pela voz que dizia: "Bom dia, Marcos. Hoje vamos tentar não queimar a casa, combinado?" Um dia, Ana propôs algo diferente. "Vamos sair", ela disse, com um entusiasmo que ele podia quase visualizar. "Nada de hospital ou mercado. Vamos ao parque. Você precisa sentir o mundo lá fora." Marcos hesitou. Desde o acidente, ele evitava lugares públicos, com medo de ser apenas um peso, de tropeçar, de ser encarado. Mas Ana insistiu, com aquele jeito que misturava teimosia e carinho. "Você não está sozinho nisso, tá? Eu sou seus olhos hoje." No parque, Ana guiava Marcos com cuidado, descrevendo tudo. O som das crianças brincando, o cheiro de pipoca de um carrinho próximo, a textura da grama sob seus pés.
Ela segurou o braço dele, e por um momento, Marcos sentiu o calor da mão dela de uma forma que o fez parar. Era um toque simples, mas havia algo ali, uma familiaridade que ele não conseguia explicar. Ele se lembrou de como Cassia segurava seu braço quando caminhavam juntos com uma firmeza que dizia: "Estou aqui". O pensamento o fez recuar, e ele soltou o braço dela abruptamente. "Desculpe", murmurou, sem saber ao certo por que estava se desculpando. Ana não se abalou. "Tudo bem, Marcos. Vamos devagar." Ela o levou até um banco e eles se sentaram, ouvindo o som de um violão ao longe. "Sabe, quando eu era mais nova, queria ser musicista", ela confessou rindo. "Mas eu era péssima com violão. Minha mãe dizia que eu fazia as cordas chorarem de desespero." Marcos sorriu, imaginando Ana com seu jeito leve, tentando arrancar uma melodia de um instrumento relutante. "E você, Marcos? O que você fazia antes de tudo?" A pergunta o pegou desprevenido. Ele não falava sobre sua vida antes do acidente, mas algo na voz dela o fez querer responder. "Eu era fotógrafo", ele disse, a voz baixa. "Adorava capturar momentos, sabe? O jeito como a luz caía no rosto de alguém, ou como uma cena simples podia contar uma história." Ele parou, sentindo o peso daquelas palavras. "Agora não consigo nem ver o que estou perdendo." Ana ficou em silêncio por um momento, e então, com uma coragem que surpreendeu até a ela mesma, pegou a mão dele. "Você ainda pode contar histórias, Marcos. Só precisa encontrar uma nova maneira." Ela apertou a mão dele de leve, e dessa vez ele não recuou. Algo no toque dela parecia familiar, como se ele já tivesse sentido aquele calor antes, em outra vida. O que nenhum dos dois sabia era que o coração de Ana, o coração que outrora pertencera a Cassia, parecia bater mais rápido naquele momento, como se estivesse tentando dizer algo que as palavras não podiam expressar. Quando voltaram para casa, Ana ajudou Marcos a subir os degraus da entrada. Ele parou na porta, hesitante. "Ana, obrigado", ele disse, a voz carregada de uma emoção que ele não sabia nomear. Ela sorriu, mesmo sabendo que ele não podia ver. "De nada, Marcos. A gente está só começando." Naquela noite, enquanto Ana dirigia para casa, ela sentiu uma pontada no peito, não de dor, mas de algo que parecia uma memória distante. E Marcos, pela primeira vez em meses, sonhou com Cassia, mas no sonho ela não estava triste. Ela sorria como se soubesse de algo que ele ainda não entendia. O calor do verão parecia intensificar as emoções que borbulhavam dentro da casa de Marcos. Ele começava a notar as pequenas coisas sobre Ana. O jeito como ela cantarolava enquanto arrumava a cozinha. O som dos seus brincos tilintando quando ela ria. Até mesmo o leve aroma de lavanda que parecia segui-la. Esses detalhes, tão simples, eram como pontos de luz em um mundo que ele achava que nunca mais veria beleza. Mas com essa nova conexão, vinha também uma culpa que o apertava como uma corrente. Como ele podia sentir algo por Ana, quando Cassia ainda ocupava cada canto do seu coração? Ana, por sua vez, estava lutando contra seus próprios conflitos. Cuidar de Marcos havia se tornado mais do que um trabalho. Era uma necessidade, uma âncora que a mantinha conectada a algo maior. Mas às vezes, quando ela estava perto dele, sentia uma onda de emoções que não explicava. Uma saudade profunda, uma alegria repentina, ou até uma tristeza que parecia vir de outro lugar. Certa tarde, enquanto ajudava Marcos a organizar uma estante de livros, ela encontrou um álbum de fotos. "Posso abrir?", perguntou hesitante. Marcos enrijeceu, mas depois de um momento assentiu. "Vai fundo. Só não me peça para descrever as fotos." Ana folheou o álbum com cuidado, descrevendo cada imagem com uma delicadeza que fazia Marcos sentir como se pudesse enxergar. "Essa é você com uma mulher. Ela tá rindo.
segurando um girassol. Vocês estão num campo. Parece um dia ensolarado. Marcos sabia que era Cassia. Ele podia ouvir o riso dela na memória, quase sentir o cheiro dos girassóis que ela amava. Ela era minha noiva, ele disse, a voz quase um sussurro. Cassia, ela era tudo. Ana fechou o álbum sentindo um aperto no peito que não entendia. Ela parece especial, disse, com uma suavidade que escondia o turbilhão dentro dela. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Ana pesquisou sobre transplantes de coração. Ela sabia que o órgão que batia em seu peito vinha de um doador anônimo, mas nunca quisera saber mais. Agora, porém, uma curiosidade, ou talvez uma intuição, a consumia. Ela encontrou o número do hospital onde fizera o transplante e, com o coração acelerado, ligou. Após uma conversa tensa, a enfermeira confirmou o que Ana temia. Seu transplante acontecera na mesma semana do acidente de Marcos. O coração que ela carregava poderia ser... Não, ela não queria acreditar. No dia seguinte, Ana chegou à casa de Marcos com um peso nos ombros. Ele percebeu a mudança no tom dela, mais contido, menos brincalhão. Tá tudo bem? Perguntou enquanto tomavam café na varanda. Ana hesitou, segurando a xícara com força. Marcos, você já pensou em como a vida às vezes junta as pessoas? De um jeito que não explica? Ele franziu o senho, confuso. Tipo o quê? Ana respirou fundo, mas não conseguiu dizer a verdade. Em vez disso, sorriu e mudou de assunto. Nada, só bobagem. Quer tentar fazer aquele bolo de laranja que você disse que fazia bem? Marcos riu, aliviado com a leveza dela. Você só quer me ver derrubar farinha na cara de novo, né? Eles passaram. À tarde na cozinha, e entre risadas e uma bagunça de farinha, Marcos sentiu algo que não sentia há meses: esperança. Mas Ana, enquanto limpava a bancada, não conseguia afastar a verdade que descobrira. O coração em seu peito, que batia tão forte perto de Marcos, poderia pertencer a Cassia. E se fosse verdade, como ela poderia contar isso a ele sem despedaçar o que estavam começando a construir? O outono voltou a pintar a cidade com tons de âmbar e vermelho, e a casa de Marcos parecia, pela primeira vez em muito tempo, um lugar onde a vida respirava. Ana havia se tornado uma constante, não apenas como cuidadora, mas como alguém que trazia de volta a vontade de Marcos de sentir o mundo. Eles começaram a criar pequenas tradições. Tardes ouvindo música no quintal, onde Ana descrevia as cores do céu, ou noites em que tentavam cozinhar algo novo, geralmente terminando em risadas e pratos meio desastrosos. Você é um perigo com faca, Marcos. Ana brincou numa dessas noites, depois que ele quase cortou o dedo tentando picar cebolas. Mas admito, seu molho tá melhor que o meu. Marcos sentia que Ana era diferente de qualquer pessoa que ele já conhecera. Não era só a paciência ou o bom humor. Era como se ela entendesse a dor dele sem precisar de palavras. Ele começou a compartilhar mais sobre Cassia, algo que antes parecia impossível. Ela adorava dançar, sabe? Mesmo sem música, ela inventava uma coreografia no meio da sala, ele contou uma vez, com um sorriso nostálgico. Ana ouviu, sentindo um calor estranho no peito, como se a história de Cassia fosse mais familiar do que deveria. Ela queria contar a Marcos sobre sua suspeita, sobre o coração que poderia ser de Cassia, mas o medo a paralisava. E se ele a visse apenas como uma extensão da noiva perdida? E se isso destruísse o que estavam construindo? Uma noite, durante uma chuva leve, Ana sugeriu que eles saíssem para sentir a água. Você já sentiu chuva de verdade desde tudo? Ela perguntou, com um tom que misturava desafio e carinho. Marcos hesitou, mas deixou que ela o guiasse até o quintal. A chuva caía suave e Ana segurou a mão dele, levantando-a para sentir as gotas. É como se o céu estivesse contando uma história, ela disse,
a voz quase um sussurro. Marcos fechou os olhos mesmo que não precisasse e deixou a sensação da água e o calor da mão de Ana o envolverem. Por um momento, ele sentiu Cassia ali, não como uma sombra, mas como uma presença que o encorajava a seguir em frente. "Por que você é tão boa comigo, Ana?" Ele perguntou, a voz carregada de emoção. Ela riu, tentando esconder o nervosismo. "Porque você merece, Marcos. E porque eu gosto de estar aqui." As palavras escaparam antes que ela pudesse segurá-las, e o silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de possibilidades. Marcos apertou a mão dela, um gesto simples que dizia, mais do que qualquer palavra. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ela segurava o pingente de coração que usava no pescoço, sentindo o peso da verdade que ainda escondia. Decidiu que precisava confirmar, de uma vez por todas, se seu coração realmente era de Cassia. Ela marcou uma consulta com o médico do transplante, determinada a descobrir a verdade, mesmo que isso mudasse tudo. Enquanto isso, Marcos, em sua cama, segurava o anel de Cassia, mas pela primeira vez não sentiu culpa ao pensar em Ana. Ele não sabia o que estava nascendo entre eles, mas sabia que era real, e isso o assustava tanto quanto o emocionava. O ar estava mais frio agora, com o outono avançando e trazendo uma brisa que carregava o cheiro de folhas secas. Dentro da casa de Marcos, porém, havia um calor que não vinha do clima, mas das pequenas pontes que ele e Ana construíam dia após dia. Marcos começava a redescobrir pedaços de si mesmo que acreditava estarem perdidos para sempre. Ana o incentivava a explorar novos sentidos. Ele aprendia a reconhecer o som do vento nas árvores, a textura de diferentes tecidos, até o sabor de um chá de camomila que Ana insistia que ele experimentasse. "Você vai virar um mestre dos sentidos, Marcos. Logo vai me ensinar a cozinhar", ela brincou, enquanto ele tentava, sem sucesso, enrolar um pão de queijo. A massa grudou nas mãos dele e os dois caíram na gargalhada, a cozinha virando uma bagunça alegre. Mas por trás das risadas, Ana carregava um segredo que pesava mais a cada dia. Na consulta com o médico, ela recebeu a confirmação que temia. O coração que batia em seu peito era, de fato, de Cassia, a doadora, uma jovem, que morreu em um acidente de carro na mesma noite que Marcos perdeu sua noiva. Havia deixado um vazio em um coração e preenchido outro. Ana saiu do consultório com as pernas trêmulas, o peso da revelação a esmagando. Como contar a Marcos que ela carregava o coração da mulher que ele amava? Será que ele a veria como Ana ou apenas como um eco de Cassia? Enquanto isso, Marcos sentia Ana mais distante, menos propensa às brincadeiras que costumavam encher seus dias. Ele não enxergava os olhos dela, mas sentia a hesitação na voz, as pausas mais longas. "Ana, você tá diferente. Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou numa tarde enquanto tomavam café na varanda. Ela segurou a xícara com força, o coração de Cassia, batendo descompassado. "Eu preciso te contar uma coisa, Marcos." Ela começou, a voz tremendo. "Mas prometo que não é ruim. Só me escuta até o fim, tá?" Com o coração na mão, Ana revelou a verdade. Contou sobre sua doença, o transplante e a coincidência que parecia mais um milagre do que acaso. O coração que a salvou era de Cassia. Ela falou com cuidado, escolhendo cada palavra, temendo que ele se afastasse. "Eu não sabia, Marcos. Só descobri agora, e não sei o que isso significa, mas sinto ela às vezes. Como se ela quisesse que eu estivesse aqui, com você." Marcos ficou em silêncio, o rosto impassível. Ele sentia um turbilhão, choque, dor, mas também uma estranha sensação de conforto. Era como se o destino tivesse dado a ele uma forma de manter Cassia por perto, mesmo que de uma maneira que ele nunca imaginaria. "Você já sentiu algo dela?"
Ele perguntou, a voz rouca. Ana hesitou, mas assentiu. Às vezes, sinto coisas que não explico. Como se ela quisesse me dizer algo. Como se ela aprovasse isso. Ela apontou para o espaço entre eles, os olhos marejados. Marcos estendeu a mão, encontrando a dela. Ele não sabia o que dizer, mas o toque parecia suficiente. Cássia sempre quis que eu fosse feliz, ele murmurou, quase para si mesmo. Talvez ela tenha te trazido até mim. Ana deixou uma lágrima escapar, mas sorriu. Pela primeira vez, ela sentiu que o coração em seu peito não era apenas uma dádiva, mas uma ponte entre o passado de Marcos e o futuro que eles poderiam construir juntos. O inverno chegou com uma suavidade inesperada, como se a cidade soubesse que Marcos e Ana precisavam de um respiro. A revelação sobre o coração de Cássia mudou tudo entre eles, mas não da forma que Ana temia. Em vez de afastá-los, a verdade criou uma conexão ainda mais profunda, como se Cássia, de alguma forma, estivesse abençoando o caminho que eles começavam a trilhar juntos. Marcos sentia uma paz que não experimentava desde o acidente, uma sensação de que a vida, apesar de tudo, ainda guardava surpresas gentis. Ana, agora mais aberta, compartilhava mais de si mesma. Uma noite, enquanto preparavam um chocolate quente, que Marcos insistiu em temperar com canela, porque é assim que se faz direito, ela contou sobre seus dias como aspirante a artista. Eu pintava paisagens horríveis. Ela riu, mexendo. A bebida. Mas tinha uma tela que eu amava, de um pôr do sol que parecia pegar fogo. Eu sentia ele, sabe? Como se o quadro tivesse vida. Marcos sorriu, imaginando as cores que ela descrevia. Você devia voltar a pintar, ele disse, com uma sinceridade que a fez pausar. Você tem um jeito de fazer o mundo parecer vivo. Inspirada, Ana trouxe um cavalete e tintas para a casa de Marcos no dia seguinte. Hoje você vai ser meu assistente, ela anunciou com um tom brincalhão. Vou pintar, e você vai me dizer se tá ficando bom. Marcos riu, achando a ideia absurda. Como vou saber se não enxergo? Ana colocou um pincel na mão dele e guiou seus dedos até a tela. Você sente? Vamos criar juntos. Eles passaram a tarde pintando, Ana descrevendo cada pincelada enquanto Marcos, hesitante no início, deixava a tinta escorrer sob suas mãos. O resultado foi uma bagunça colorida, mas ambos riram até as bochechas doerem. Isso é arte moderna, Marcos. A gente vai ficar rico, ela brincou, limpando tinta do rosto dele, mas nem tudo era leveza. Marcos ainda tinha noites em que a ausência de Cássia o engolia. Ele sonhava com o acidente, com o som do metal retorcido e acordava com o coração disparado. Numa dessas noites, Ana, que ficara até mais tarde para terminar um livro que liam juntos, ouviu os gritos dele. Ela correu até o quarto, encontrando-o sentado na cama, ofegante. Sem dizer nada, ela se sentou ao lado dele, segurando sua mão até a respiração dele se acalmar. Você não está sozinho, Marcos, ela sussurrou. Ele apertou a mão dela e naquele momento sentiu algo que não podia negar: amor. Não o mesmo amor que sentira por Cássia, mas algo novo, construído com paciência, risadas e uma confiança que crescia a cada dia. Naquela mesma semana, Ana tomou uma decisão. Ela convidou Marcos para um lugar especial, o campo de girassóis, onde Cássia tirara a foto que ele guardava no álbum. Quero que você sinta isso com a gente, Ana disse, guiando-o pelo campo. O vento balançava as flores. E Marcos, com a mão na pétala de um girassol, sentiu uma paz profunda. Ela tá aqui, né? Ele perguntou, a voz embargada. Ana, com lágrimas nos olhos, assentiu. Tá, Marcos. E ela tá feliz. Eles ficaram ali, em silêncio, enquanto o sol se punha. E o coração de Ana, o coração de Cássia, batia forte, como se celebrasse aquele momento.
O inverno avançava, mas na casa de Marcos, o frio parecia incapaz de apagar o calor que ele e Ana haviam construído. O que começara como uma relação de cuidado transformara-se em algo que nenhum dos dois esperava. Um amor que honrava o passado, mas abraçava o futuro com coragem. Marcos, que outrora via a escuridão como uma prisão, agora encontrava luz nas pequenas coisas, no som da risada de Ana, no cheiro de café que ela preparava, no toque gentil que o guiava pelo mundo. Ana, por sua vez, sentia que o coração que batia em seu peito, o coração de Cássia, havia encontrado um propósito maior, como se estivesse destinado a uni-los. Numa manhã gelada, Ana chegou com uma ideia que fez Marcos erguer as sobrancelhas. "Vamos fazer uma exposição", ela anunciou, com um entusiasmo que ele já conhecia bem. "Exposição de quê? Dos nossos desastres culinários", ele brincou, lembrando do bolo de laranja que mais parecia uma pedra. Ana riu, mas estava séria. "Das nossas pinturas, aquelas telas bagunçadas que fizemos. Vamos mostrar para o mundo que a vida continua, mesmo quando parece que não." Marcos hesitou, inseguro. Ele, um ex-fotógrafo que não podia mais ver suas próprias criações, expondo arte? Mas o brilho na voz de Ana o convenceu. "Tá bem, mas se alguém comprar, a culpa é sua." A preparação para a exposição trouxe uma nova energia. Ana e Marcos passaram semanas pintando juntos, com ela descrevendo cada cor, e ele usando o tato para criar formas que pareciam dançar na tela. Eles riam, discutiam, e às vezes ficavam em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Durante uma dessas tardes, enquanto limpavam pincéis, Ana deixou escapar. "Sabe, Marcos, às vezes sinto que Cássia está pintando com a gente." Ele parou, o coração acelerado. "Eu também sinto ela", admitiu. "Mas não é mais só ela. É você, Ana. Você me trouxe de volta." A noite da exposição chegou e o pequeno galpão alugado estava cheio de amigos, familiares e curiosos. Ana descrevia cada quadro para Marcos, que sentia uma mistura de nervosismo e orgulho. O público se encantava com as telas abstratas, cheias de cores vibrantes e texturas que contavam uma história de superação. Mas o momento mais marcante veio quando Ana subiu ao palco improvisado para falar. "Essas pinturas não são só nossas", ela disse, a voz embargada. "Elas são de alguém que nos uniu, que nos ensinou que o amor não termina, ele se transforma." Ela olhou para Marcos, que mesmo sem enxergar, sentiu cada palavra como um abraço. No final da noite, enquanto todos aplaudiam, uma mulher idosa se aproximou de Marcos e Ana. Ela segurava uma das telas, uma explosão de amarelo e azul que Marcos chamara de luz no escuro. "Eu conheci Cássia", a mulher disse, os olhos marejados. "Ela era minha aluna de dança, sempre dizia que queria deixar o mundo mais colorido." Marcos ficou sem ar e Ana apertou a mão dele. A mulher continuou. "Quando soube do acidente, doei o coração dela, porque era o que ela queria. Mas nunca imaginei que ele traria tanto amor de volta." Ela olhou para Ana como se soubesse e sorriu. "Vocês dois são o milagre que ela sempre quis." Marcos e Ana ficaram em silêncio, as lágrimas escorrendo livremente. A mulher entregou a tela a eles, como um presente, e se afastou. Naquela noite, de mãos dadas, eles perceberam que o coração de Cássia não era apenas uma ponte entre eles. Era a prova de que o amor pode transcender a perda, a dor e até a morte. Eles não abriram um negócio, não fundaram nada grandioso. Em vez disso, escolheram viver dia após dia, pintando, rindo e amando, com Cássia sempre presente, como uma estrela que guia sem nunca apagar. A primavera voltou à cidade trazendo um sopro de renovação que parecia abraçar Marcos e Ana como uma promessa. Após a exposição, a vida deles ganhou um novo ritmo, como uma música que começava tímida, mas crescia em harmonia.
A revelação da mulher idosa sobre Cassia não os abalou. Pelo contrário, foi como se ela tivesse acendido uma luz, confirmando que o amor que sentiam não era apenas uma coincidência, mas um presente. Marcos, que outrora temia trair a memória de Cassia, agora sentia que cada passo com Ana era uma forma de honrá-la. E Ana, com o coração de Cassia batendo forte em seu peito, sentia que estava vivendo por duas. Os meses seguintes foram uma dança delicada entre o passado e o futuro. Marcos e Ana continuaram pintando juntos, mas agora com um propósito maior: compartilhar a alegria que encontraram. Eles começaram a oferecer oficinas gratuitas no bairro, ensinando pessoas de todas as idades a criar arte com os sentidos. Você não precisa enxergar para sentir a cor, Marcos dizia aos participantes, enquanto Ana guiava suas mãos com pincéis, rindo quando alguém fazia uma bagunça maior que a deles. Numa dessas oficinas, um menino de 8 anos com uma risada que lembrava sinos jogou tinta verde no cabelo de Ana. "Olha, agora você é uma floresta!" ele gritou. Marcos, ouvindo a confusão, gargalhou alto. "Ana, se você virar árvore, me avisa para não te regar demais." Ana, fingindo indignação, jogou um pouco de tinta nele e a sala inteira caiu na risada, transformando a oficina numa festa de cores e alegria. Mas o momento mais marcante veio numa noite de primavera, quando Ana decidiu que era hora de dar um passo além. Ela planejou uma surpresa para Marcos, algo que misturava o passado de Cassia com o futuro que estavam construindo. Convidou-o para o mesmo campo de girassóis onde haviam compartilhado aquele momento especial. "Você está tramando algo, Ana?" "Eu sei", Marcos disse desconfiado, enquanto ela o guiava pelo caminho, o som de seus passos misturando-se ao canto dos grilos. "Eu? Tramar? Só quero te mostrar uma coisa", ela respondeu, com aquele tom travesso que ele aprendera a amar. Quando chegaram, Ana revelou o plano. Ela havia organizado uma pequena celebração, só para eles, com a ajuda da irmã de Marcos, Clara, e alguns amigos próximos. No meio do campo, sob um céu estrelado, havia uma mesa com lanternas, uma vitrola antiga tocando Águas de Março, a música de Cassia, e uma surpresa que Ana guardara com cuidado. Um girassol gigante, feito de papel, criado por ela mesma com pétalas pintadas à mão. "É para nós 3, Ana disse, a voz tremendo de emoção. "Você, eu e Cassia, porque ela está aqui, Marcos, mas agora é a nossa vez de dançar." Marcos, sentindo o perfume dos girassóis e o calor da voz de Ana, segurou as mãos dela. "Você sabe que eu sou péssimo dançarino, né?" Ele brincou, tentando esconder as lágrimas. Ana riu, puxando-o para o centro do campo. "Então deixa que eu te guie, senhor pé de valsa." Eles dançaram desajeitados, tropeçando nos próprios pés, rindo como crianças. Clara, assistindo de longe, enxugou uma lágrima e sussurrou para um amigo: "Cassia tá rindo lá de cima, com certeza." Mas o clímax veio quando Ana, com o coração acelerado, ajoelhou-se diante de Marcos. "Marcos, eu não sou boa com grandes discursos", ela começou, a voz entrecortada. "Mas você me ensinou que a vida é maior que a dor, que o amor não apaga, ele cresce. E eu quero crescer com você, todo dia, com todas as cores, com todas as risadas, com todos os tropeços." Ela colocou algo em sua mão. Não um anel, mas um pequeno pingente de girassol, igual ao que ela usava. "Quero que você carregue isso, porque é o nosso jeito de dizer que Cássia tá com a gente, mas que nós somos o agora." Marcos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurou o pingente, sentindo cada detalhe com os dedos. "Ana, eu não vejo o mundo, mas você me faz senti-lo, e eu te amo por isso." Ele a puxou para um abraço, e os amigos ao redor aplaudiram, alguns chorando, outros rindo. Clara, sempre a provocadora, gritou: "Vocês vão ter que me aguentar como cunhada agora, hein?"
A multidão explodiu em gargalhadas e até Marcos riu, imaginando a cara de Ana, vermelha de vergonha. Naquela noite, enquanto voltavam para casa de mãos dadas, Ana sussurrou: "Sabe, às vezes sinto ela sorrindo como se dissesse: vocês estão indo bem." Marcos apertou a mão dela, o pingente de girassol no bolso. "Ela tá, Ana, e nós também." Eles não abriram um negócio, não mudaram o mundo, mas mudaram um ao outro, transformando dor em amor, escuridão em cores e silêncios em risadas. E em algum lugar, Cassia dançava com eles, seu coração batendo forte no peito de Ana, guiando-os para um futuro que brilhava como um campo de girassóis sob o sol.